Citação de abertura do capítulo. Assim que Ruína se viu livre da prisão, foi capaz de influenciar as pessoas com mais força. Mas empalar alguém com uma estaca hemalúrgica era difícil. Não importava quais as circunstâncias. Para conseguir, ele aparentemente começou com pessoas que já tinham uma compreensão tênue da realidade. Sua insanidade as tornava mais abertas ao seu toque, e ele conseguia usá-las para inserir estacas em pessoas mais estáveis. De qualquer forma, é impressionante quantas pessoas importantes Ruína conseguiu espetar. Rei Penroad, que governava Lutadel à época, é um bom exemplo. Capítulo 51. Elend voou através das brumas. Nunca fora capaz de imitar o truque das ferraduras de Vin. De alguma forma, ela conseguia se manter no ar, saltando de empurrão em empurrão, puxando em seguida cada ferradura atrás dela depois de tê-la usado. Para Elend, o processo parecia um ciclone de pedaços de metal, potencialmente letais, com Vin no centro. Ele soltou uma moeda e se empurrou num salto poderoso. Havia desistido do método das ferraduras depois de 4 ou 5 tentativas fracassadas. Vin parecia confusa por ele não conseguir. Ela aparentemente descobrira aquilo por conta própria, precisando apenas de meia hora de prática para dominar a técnica. Mas bem, ela era Vin. Elend se virava com as moedas, que carregava em uma bolsa bem grande. Tostões de cobre, a menor das moedas imperiais antigas, funcionavam perfeitamente para seus objetivos, em especial por ele aparentemente ser muito mais poderoso que outros nascidos das brumas. Cada empurrão o levava para mais longe do que qualquer outro iria. E assim, ele realmente não usava tantas moedas, mesmo quando atravessava longas distâncias. Era bom estar longe, sentia-se livre enquanto despencava do salto, caindo através da escuridão para então avivar Peltre e aterrissar em um baque abafado. O chão naquele vale, em especial, estava quase despido de cinzas, em comparação a outros lugares. Ela havia pairado para longe, deixando um pequeno corredor onde chegava apenas até metade da panturrilha. Então ele correu por mais alguns minutos para variar. Uma capa de bruma revoava atrás dele. Usava roupas escuras em vez de um de seus uniformes brancos. Parecia adequado. Além disso, nunca tivera a chance de ser um verdadeiro nascido das brumas. Desde a descoberta de seus poderes, passara a vida na guerra. Não havia muita necessidade de sair em ronda na escuridão, especialmente não com Vin por perto, que fazia isso muito melhor. Posso ver por que Vin acha isso tão inebriante, ele pensou, soltando outra moeda e saltando sobre 2 topos de colina. Mesmo com o estresse da captura de Vin e a ameaça ao Império, havia uma liberdade revigorante em cruzar as brumas. Quase fazia com que esquecesse as guerras, a destruição e a responsabilidade. Ele aterrissou, as cinzas chegando até a sua cintura. Ficou parado por alguns momentos, olhando para o pó preto macio. Ele não tinha como escapar. Vin estava em perigo, o Império estava em colapso e seu povo morria de fome. Era sua função consertar essas coisas. Aquele era o fardo que assumira ao se tornar imperador. Elend se empurrou no ar, deixando uma trilha de cinzas flutuando nas brumas atrás de si. Espero de verdade que Sazed e Brisa estejam melhor em Urtot, ele pensou. Estava preocupado com seus possíveis resultados em Phaedrix. E o domínio central precisaria dos grãos para
no depósito de Utô se quisesse plantar comida o bastante para durar o inverno. Ele não podia se preocupar com aquilo no momento. Simplesmente precisava contar com a eficiência de seus amigos. O trabalho de Elend era fazer algo para ajudar Vin. Não podia simplesmente ficar sentado e esperar no acampamento, deixando o homem controlar todo o restante. E ainda assim, ele não ousava tentar assassinar Yomen, não depois de o homem ter enganado os dois com tanta destreza. Então, Elend corria a nordeste, na direção da última localização conhecida de um exército colosso. O tempo da sutileza e da diplomacia havia acabado. Elend precisava de uma ameaça, algo que pudesse usar para coagir Yomen e, se necessário, derrubá-lo. E nada era melhor do que Coloss para derrubar uma cidade. Talvez fosse um tolo por ir atrás daqueles brutos por conta própria. Talvez fosse errado desistir da diplomacia. A decisão estava tomada, porém. Parecia que havia fracassado em muitas coisas nos últimos tempos. Em proteger Vin, em manter Lotadel segura, em defender seu povo. Ele simplesmente precisava agir. Lá adiante, ele viu uma luz nas brumas. Aterrissou, correndo através de campo de cinzas na altura dos joelhos. Apenas o peltre avivado lhe dava força para conseguir correr. Quando se aproximou, viu um vilarejo. Ouviu gritos, viu sombras cambaleando, aterrorizadas. Ele saltou, soltando uma moeda e avivando seus metais. Passou pelas brumas rodopiantes, pairando sobre a vila e seus ocupantes assustados. Sua capa de bruma revoando. Várias casas estavam em chamas, e por aquela luz conseguiu enxergar as formas gigantes e escuras dos colossos movendo-se pelas ruas. Elend escolheu uma fera que estava erguendo a arma para golpear e puxou. Lá embaixo ouviu o colosso grunhir, mas conseguiu manter a arma na mão. No entanto, o colosso não era muito mais pesado que Elend, então foi puxado para o ar por um braço, enquanto Elend despencava. O imperador puxou uma dobradiça de porta enquanto caía, esquivando-se para desviar do confuso colosso voador. Ele o atingiu com várias moedas ao passar. Monstro e arma giraram no ar. Elend aterrissou na rua diante de um grupo encolhido de escada. A arma do colosso voador atingiu a terra cheia de cinzas ao lado dele. O colosso caiu morto do outro lado da rua. Um grande grupo das feras se virou, olhos injetados reluzindo à luz do fogo. O furor deixando-os entusiasmados com a perspectiva de uma disputa. Ele teria de assustá-los, antes de conseguir controlá-los. Daquela vez, estava ansioso por esse momento. Como puderam ter sido pessoas no passado? Elend se perguntou, avançando e arrancando a espada colosso do chão ao passar por ela, erguendo pedaços de solo preto. O Senhor Soberano havia feito as criaturas. Era isso que acontecia com aqueles que se opunham a ele? Transformavam-se em colossos para formar seu exército? As criaturas tinham grande força e resistência e podiam sobreviver com o mínimo de recursos. Ainda assim, transformar homens, mesmo seus inimigos, em monstro como aqueles? Elend investiu, agachando-se e derrubando uma das feras ao decepar suas pernas na altura dos joelhos. Em seguida saltou, arrancando o braço de outro. Girou, acertando a espada rústica no peito de um terceiro. Não sentia remorso em matar o que antes foram homens inocentes. Aquelas pessoas estavam mortas. As criaturas que permaneceram se propagariam usando outros seres humanos, a menos que fossem eliminadas ou controladas. Elend gritou, girando através do grupo de colossos, empunhando uma espada que deveria ser pesada demais para ele.
Cada vez mais criaturas o percebiam, virando-se para partir com passos pesados pelas ruas iluminadas, pelos prédios em chamas. Era um grupo muito grande. Segundo os relatórios de batedores, cerca de 30.000 em número. Aquele tanto derrubaria um pequeno vilarejo em pouquíssimo tempo, aniquilando-o como uma pequena pilha de cinzas diante de ventos tempestuosos. Elend não deixaria aquilo acontecer. Ele lutou, matando fera após fera. Viera para conquistar para si um novo exército, mas com o passar do tempo se viu lutando por outro motivo. Quantos vilarejos como este teriam sido destruídos sem que ninguém em Lutadel sequer parasse para pensar naquilo? Quantos súditos, reclamados por Elend, mesmo que não soubessem, ele havia perdido para os Colós? Quantos já havia deixado de proteger? Elend decepou a cabeça de um Colós e girou, empurrando 2 feras menores para longe das espadas. Um gigante de mais de 3,5 metros avançava com a arma em riste. Elend cerrou os dentes e ergueu a própria espada, avivando o peltre. As armas se chocaram em meio à vila incendiada, o metal retinindo como ferro sobre o martelo de um ferreiro. E Elend ficou firme, medindo forças com um monstro com o dobro da sua altura. O Colosso ficou atônito. Sou mais forte do que deveria ser, Elend pensou, girando e arrancando o braço da criatura surpresa. Porque essa força não pode proteger o povo que governo. Ele gritou, partindo o Colosso ao meio pela cintura, como se apenas para mostrar que podia. A fera caiu em 2 partes sangrentas. Por quê? Pensou Elend enfurecido. Que força preciso possuir? O que preciso fazer para protegê-los? As palavras de Vin, faladas meses antes na cidade de Vetitã, voltaram aos seus ouvidos. Ela dissera que tudo o que ele fazia era de curto prazo. Mas o que mais poderia fazer? Não era um assassino de deuses, nem um herói divino de profecias. Era apenas um homem. E naqueles dias parecia que homens comuns, mesmo alomânticos, não valiam muita coisa. Ele gritava enquanto matava, retalhando outro grupo de Colós. Mas como seus esforços em Phaedrix, tudo aquilo não parecia suficiente. Ao redor dele, a vila ainda queimava. Lutando, ele conseguia ouvir mulheres aos prantos, gritos de crianças, homens agonizantes. Mesmo os esforços de um nascido das brumas tinham um efeito mínimo. Ele podia matar, mas aquilo não salvaria as pessoas da vila. Elend berrava, empurrando com um abrandamento, mas os Colós ainda resistiam. Ele não havia conseguido controlar nenhum. Significava que um inquisidor os controlava? Ou que não estavam assustados o suficiente? Continuou a lutar, e enquanto fazia, a prevalência da morte ao seu redor parecia uma metáfora de tudo o que havia feito nos últimos 3 anos. Deveria ter sido capaz de proteger as pessoas. Empenhara-se tanto para isso. Impedira exércitos, derrubara tiranos, retrabalhara leis e resgatara suprimentos. Ainda assim, tudo aquilo era uma gotícula de salvação em um oceano imenso de morte, caos e dor. Não conseguiria salvar o império protegendo um canto dele, como não poderia salvar a vila matando uma pequena fração dos Colós. Do que adiantava matar outro monstro se este era substituído por mais 2? Do que adiantava a comida para alimentar o povo se as cinzas simplesmente sufocavam tudo? Do que adiantava ele, um imperador que não conseguia nem defender o povo de um único vilarejo? Elend nunca fora sedento por poder. Ele era um teórico e um estudioso. Governar um império lhe fora, em grande parte, um exercício acadêmico.
Ainda assim, enquanto lutava naquela noite escura em meio às brumas flamejantes e sob a chuva de cinzas, ele começou a compreender. Enquanto as pessoas morriam ao seu redor e apesar de seus esforços mais frenéticos, ele conseguia ver o que movia os homens em busca de cada vez mais poder. Poder para proteger. Naquele momento, ele teria aceitado os poderes da divindade, se isso significasse ter força para salvar as pessoas ao seu redor. Derrubou outro colosso. Em seguida, girou ao ouvir um grito. Uma jovem estava sendo puxada de uma casa próxima, apesar de um homem mais velho estar agarrado ao braço da moça, ambos gritando por ajuda. Elend puxou a bolsa de moedas, jogou-a no ar e, em seguida, empurrou algumas das moedas lá dentro e puxou outras. A bolsa explodiu em pedacinhos brilhantes de metal, e Elend atirou algumas para frente no corpo do colosso, que puxava a mulher. Ele grunhiu, mas não parou. Moedas raramente funcionavam contra Colosso. Era necessário acertá-los com precisão para matá-los. Vin conseguia. Elend não estava com humor para tal sutileza, mesmo se a tivesse. Berrou um desafio, acertando a fera com mais moedas. Ele as pegou no chão, jogando-as para frente, acertando os projéteis brilhantes no corpo azul da criatura. As costas dela se transformaram numa massa reluzente de sangue muito vermelho e, finalmente, o bicho caiu. Elend girou o corpo, virando-se de pai e filha aliviados para enfrentar outro colosso, que erguia a arma para golpear. A criatura enfrentou um grito enfurecido de Elend. Eu deveria ser capaz de protegê-los, pensou. Precisava assumir o controle do grupo inteiro, não perder tempo combatendo-os um a um, mas eles resistiam à sua alomancia, mesmo quando ele empurrou novamente suas emoções. Onde estava o guardião inquisidor? Quando o colosso girou a arma, Elend avivou Peltre e lançou-se de lado. Em seguida, arrancou a mão da criatura na altura do pulso. Enquanto a fera gritava de dor, Elend voltou à batalha. Os aldeões começaram a se reunir ao redor dele. Obviamente não tinham treinamento de guerra. Provavelmente estavam sob a proteção de homem e não precisavam se preocupar com bandidos ou exércitos dissidentes. Ainda assim, apesar de sua falta de habilidade, obviamente sabiam que era melhor ficar próximos do nascido da bruma. Seus olhos desesperados e suplicantes incentivavam Elend, levando-no a derrubar Coloss atrás de Coloss. Naquele momento, ele não precisava se preocupar com certo ou errado. Podia simplesmente lutar. O desejo de batalha queimava dentro dele como um metal, incluindo o desejo de matar. Então continuou a luta, pela surpresa nos olhos dos aldeões, pela esperança que cada um de seus golpes parecia inspirar. Eles já tinham dado a vida por perdida quando um homem caiu do céu para defendê-los. 2 anos antes, durante o cerco de Lutadel, vinha atacar a fortaleza de Sete, massacrando 300 de seus soldados. Elend confiara que tivesse bons motivos para o ataque, mas nunca entendera como ela fora capaz de fazer aquilo. Ao menos, não até aquela noite. Lutando em um vilarejo sem nome, com tanta cinza no céu escuro, as brumas em chamas, os colós morrendo em fileiras à sua frente. O inquisidor não aparecia. Frustrado, Elend se afastou de um grupo de colós, deixando um morrendo em sua trilha, e em seguida extinguiu os metais. As criaturas o cercaram, e ele queimou duralumínio. Em seguida, zinco, e puxou. O vilarejo silenciou. Elend parou, cambaleando de leve, ao terminar seu giro. Olhou através da chuva de cinzas, virando-se para os colós remanescentes. Milhares e milhares deles, que agora, de repente, estavam imóveis e calmos ao seu redor. Finalmente sob seu controle.
Não há maneira de eu ter tomado todos de uma vez, ele pensou desconfiado. O que teria acontecido ao inquisidor? Em geral, havia um com um grupo de colossos daquele tamanho. Havia fugido? Isso explicaria porque, de repente, Elend fora capaz de controlar os colossos. Preocupado, ainda sem saber ao certo o que fazer, ele se virou para olhar o vilarejo. Algumas pessoas tinham se reunido para encará-lo. Pareciam em choque. Em vez de fazer algo sobre os prédios em chamas, simplesmente ficavam parados, paralisados, em meio às brumas, observando. Ele deveria ter se sentido triunfante, e ainda assim sentia sua vitória estragada pela ausência do inquisidor. Além disso, a vila pegava fogo. Nesse momento, restavam poucas estruturas livres da destruição. Elend não havia salvado a vila. Encontrara o exército colosso conforme havia planejado, mas se sentia fracassado em uma escala ainda maior. Suspirou, deixando cair a espada de seus dedos cansados e ensanguentados. Em seguida, caminhou até os aldeões. Durante o trajeto, ficou perturbado com o número de corpos colossos pelos quais passou. Havia matado tantos assim? Outra parte dele, calma, mas ainda ardente, sentia muito que o tempo da matança houvesse terminado. Ele parou diante de um grupo silencioso de aldeões. Você é ele, não é? Um idoso perguntou. Quem? Elend devolveu a pergunta. O Senhor Soberano, o homem sussurrou. Elend olhou para o uniforme preto envolvido na capa de bruma. Os dois estavam recobertos de sangue. Quase isso, ele disse, virando-se para o leste, na direção de seu exército humano, que a muitos quilômetros de distância esperava que ele voltasse com uma nova força colossa para auxiliá-lo. Havia apenas um motivo para ele fazer isso. Por fim, ele reconheceu o que havia decidido inconscientemente no momento em que partira para encontrar mais criaturas. O tempo da matança está longe de terminar, pensou. Ele apenas começou. Citação de abertura do capítulo. Perto do fim, as cinzas começaram a se empilhar em quantidades assustadoras. Falei dos micróbios especiais que o Senhor Soberano desenvolveu para ajudar o mundo a lidar com as chuvas de cinzas. Eles não se alimentavam propriamente da cinza, mas quebravam-nas como um aspecto de suas funções metabólicas. A cinza vulcânica em si é boa para o solo, dependendo do que se deseja plantar. No entanto, qualquer coisa em demasia é fatal. Água é necessária para a sobrevivência, mas em demasia afoga. Durante a história do Império Final, a Terra se equilibrou na corda bamba, do desastre por meio das cinzas. Os micróbios quebravam-nas assim que caíam, mas, quando havia uma quantidade a ponto de supersaturar o solo, ficava mais difícil para as plantas sobreviverem. No fim, o sistema inteiro ruiu. As cinzas caíram em tal constância que sufocavam e matavam, e a vida vegetal no mundo se extinguiu. Os micróbios não tiveram como acompanhar, pois necessitavam de tempo e nutrientes para se reproduzir. Capítulo 52. Durante os dias do Senhor Soberano, Lutadel fora a cidade mais povoada do mundo. Cheia de edifícios de 3 e 4 andares, havia sido lotada por Ska, que trabalhavam em suas numerosas fornalhas e forjas, por mercadores nobres que vendiam seus produtos e pela alta nobreza, que simplesmente queria estar próxima da corte imperial. Tensum acreditava que naquele momento, com o Senhor Soberano morto e o governo imperial estilhaçado, a população de Lutadel teria ficado muito menos densa. Aparentemente, ele estava enganado.
Ainda usando o corpo do cão de caça, trotou maravilhado enquanto explorava as ruas. Parecia que cada canto, cada beco, cada esquina, todo e cada prédio havia se tornado o lar de uma família Ska. O cheiro da cidade era terrível e dejetos apinhavam-se nas ruas, enterrados pelas cinzas. O que está acontecendo? Se perguntou. Os Ska viviam na sujeira e muitos deles pareciam doentes, tossindo penosamente nas sarjetas repletas de cinzas. Tensum partiu para a fortaleza Ventrue. Se havia respostas a encontrar, esperava que fosse lá. Às vezes precisava soltar rosnados ameaçadores para Skas que lhe lançavam olhares famintos. E 2 vezes chegou a ter de correr de gangues que ignoraram os alertas. Com certeza, Vin e Elend não teriam deixado esta cidade chegar tão ao fundo do poço. Ele pensava enquanto se escondia em um beco. Era um mau sinal. Tinha deixado Lutadel sem saber se seus amigos sequer sobreviveriam ao cerco da cidade. O estandarte de Elend, a lança e o pergaminho tremulavam na frente da cidade. Mas alguém teria tomado o símbolo de Elend para si? E o que se dera do exército Coloss que ameaçara destruir Lutadel no ano anterior? Eu nunca deveria tê-la deixado, Tensum pensou, sentindo uma pontada de ansiedade. Meu estúpido senso de obrigação Kandra. Eu deveria ter ficado aqui e dito a ela o que eu sei, por pouco que seja. O mundo pode acabar por causa da minha honra estúpida. Ele pôs a cabeça para fora do beco, olhando para a fortaleza Ventrue. O coração de Tensum ficou apertado ao ver que suas lindas janelas de vitrais haviam sido estilhaçadas. Tábuas grosseiras bloqueavam os vãos quebrados. No entanto, havia guardas nos portões principais, o que parecia um bom sinal. Tensum se esgueirou até lá, tentando parecer um vira-lata sarnento. Manteve-se nas sombras, margeando os muros até o portão. Então, deitou no lixo para observar os soldados. Ele expandiu os tímpanos, estendendo o pescoço para ouvir o que os homens estavam dizendo. No fim, não era nada. Os 2 guardas estavam em silêncio, parecendo entediados e um pouco desconsolados, enquanto se recostavam nas lanças com ponta de obsidiana. Tensum esperou, desejando que Vin estivesse lá para puxar as emoções dos guardas e deixá-los mais falantes. Claro, se Vin estivesse aqui, eu não teria de vasculhar por aí em busca de informações, pensou Tensum, frustrado. Então ele aguardou. Aguardou enquanto as cinzas caíam, aguardou até mesmo o céu escurecer e as brumas chegarem. A aparição delas finalmente acendeu alguma vida nos guardas. Odeio o turno da noite, um deles murmurou. Nada de errado com a noite, o outro disse. Não para nós. As brumas não nos matam. Estamos em segurança. Que? Pensou Tensum, franzindo a testa. Estamos seguros. A salvo do rei? O primeiro guarda falou baixinho. O companheiro lançou um olhar para ele. Não diga essas coisas. O primeiro guarda deu de ombros. Só espero que o imperador volte logo. O rei Penrod tem toda a autoridade do imperador. O segundo guarda disse sério. Ah, Tensum pensou. Então Penrod conseguiu manter o trono. Mas o que tem esse imperador? Tensum temia que o imperador fosse Strath Ventrue. Aquele homem terrível estivera prestes a tomar Lutadel quando Tensum fora embora. Mas e Vin? De alguma forma, Tensum não conseguia acreditar que havia sido derrotada. Ele a vira matar Zane Ventrue, um homem que estava queimando Ation quando ela não. Vin fizera o impossível 3 vezes.
na contagem de Tensum, assassinar o Senhor Soberano, derrotar a Zane e fizer amizade com um Kandra determinado a odiá-la. Os guardas ficaram quietos novamente. Isso é tolice, pensou Tensum. Não tenho tempo para me esconder pelos cantos e espreitar. O mundo está acabando. Ele se ergueu, sacudindo as cinzas do corpo e assustando os guardas, fazendo erguerem as lanças com ansiedade, como se buscassem a origem do som na escuridão da noite. Tensum hesitou, seu nervosismo trazendo uma ideia. Ele se virou e trotou noite adentro. Conhecera a cidade muito bem durante o ano em que servira a Vin. Ela gostava de patrulhar a área, especialmente no entorno da fortaleza Ventrue. Mesmo com seu conhecimento, contudo, Tensum levou algum tempo para encontrar o caminho para onde se dirigia. Nunca havia visitado o local, mas tinha ouvido sua descrição. Ouvira da boca de uma pessoa que Tensum estava prestes a matar à época. A lembrança ainda lhe trazia calafrios. Os Kandra cumpriam contratos, e nos contratos geralmente precisavam imitar indivíduos específicos. Um mestre oferecia um corpo adequado, pois os Kandra eram proibidos de matar seres humanos, para que emulassem o corpo. No entanto, antes disso acontecer, os Kandra normalmente estudavam a vítima, aprendendo o máximo que podiam sobre ela. Tensum matara Orshur, seu irmão de geração. Orshur que ajudara a derrubar o pai. Ao comando de Kelsier, Orshur fingira ser um nobre chamado Lord Renault, para que Kelsier tivesse um nobre aparente como fachada para usar em seu plano de derrubada do império. Mas havia um papel mais importante para o Kandra desempenhar na trama do sobrevivente. Um papel secreto que nem mesmo os outros membros do bando sabiam até depois da morte dele. Chegou no antigo armazém. Estava onde Orshur disse que estaria. Tensum estremeceu, lembrando-se dos gritos. O Kandra morrera sob a tortura de Tensum, tortura necessária, pois ele precisava aprender tudo o que podia à época. Cada segredo, tudo de que precisaria para convencer naquela imitação de seu irmão. Naquele dia, o ódio de Tensum pelos seres humanos e por si mesmo, por servi-los, queimara mais profundamente que nunca. Como Vin superara esse ódio, ele ainda não sabia. O armazém diante de si agora era um lugar sagrado, ornamentado e mantido pela Igreja do Sobrevivente. Uma placa pendia diante dele, mostrando o sinal da lança, a arma que tirara a vida tanto de Kelsier quanto do Senhor Soberano, e dando uma explicação por escrito de por que o local era importante. Tensum já conhecia a história. Era o lugar onde o bando havia encontrado um estoque de armas, deixado pelo sobrevivente para armar o povo Ska para a Revolução. Fora descoberto no mesmo dia da morte de Kelsier, e os rumores sussurravam que o espírito do sobrevivente havia aparecido naquele lugar, dando orientação a seus seguidores. Aqueles rumores eram verdadeiros, de certo modo. Tensum circulou o prédio, seguindo as instruções que Orshur dera quando morreu. A bênção da presença permitiu que Tensum lembrasse as palavras precisas, e apesar das cinzas, ele encontrou o ponto. Um local onde as pedras que cantaria estavam desarranjadas. Então começou a cavar. Kelsier, o sobrevivente de Hetsin, de fato havia aparecido para seus seguidores naquela noite, anos antes. Ou ao menos seus ossos haviam. Orshur recebera a ordem de assumir o corpo dele e digeri-lo. Em seguida, aparecer aos fiéis Ska e encorajá-los. As lendas do sobrevivente, toda a religião que surgiu ao redor dele, tinham sido iniciadas por um Kandra.
e Tensum acabara matando aquele Candra, mas apenas depois de conhecer seus segredos. Segredos como onde Arthur havia enterrado os ossos do sobrevivente e qual era a aparência do homem. Tensum sorriu ao desenterrar o primeiro osso. Eram antigos e ele odiava usar ossos velhos. Além disso, não haveria cabelos, então o que ele criaria seria careca. Ainda assim, a oportunidade era valiosa demais para ignorar. Ele vira o sobrevivente apenas uma vez, mas com sua habilidade em imitação, bem, valia a pena tentar. Wellen se recostou à lança, observando aquelas brumas novamente. Hittel, seu companheiro de guarda, dizia que não eram perigosas, mas Hittel não vira o que eram capazes de fazer, o que podiam revelar. Wellen presumia que havia sobrevivido porque as respeitava. Isso e porque não pensava demais nas coisas que tinha visto. Você acha que Skiff e Jeston vão se atrasar para nos render de novo? Wellen perguntou, tentando reiniciar a conversa. Hittel apenas grunhiu. Sei lá, Wells. Hittel não se dava bem com conversa fiada. Acho que talvez um de nós devesse ver isso. Wellen insistiu, encarando as brumas. Sabe, perguntar se eles vão chegar. Ele parou de falar. Havia algo lá adiante. Senhor soberano, ele pensou, encolhendo-se. De novo, não. Mas nenhum ataque veio das brumas. Em vez disso, uma figura indefinida avançou. Hittel se impertigou e abaixou a lança. Parado aí! Um homem saiu das brumas, vestindo uma capa de seu preto profundo, braços ao lado do corpo encapuzado. Seu rosto, no entanto, estava visível. Wellen franziu a testa. Havia algo de familiar naquele homem. Hittel arfou e caiu de joelhos, agarrando algo no pescoço. Um pingente de uma lança de prata que sempre usava. Wellen franziu o senho. Em seguida, observou as cicatrizes nos braços do recém-chegado. Pelo Senhor soberano! Wellen pensou em choque, lembrando-se de onde tinha visto o rosto daquele homem. Numa pintura, uma das muitas disponíveis na cidade, que retratava o sobrevivente de Hetze. Levante, o estranho disse com voz benevolente. Hittel levantou-se com pernas trêmulas. Wellen recuou indeciso entre o respeito e o terror, sentindo um pouco dos dois. Vim para elogiar sua fé, o sobrevivente falou. Milord, Hittel disse com a cabeça ainda baixada. Erguendo um dedo, Kelsier continuou. Também vim para dizer a vocês que não aprovo a maneira como esta cidade está sendo governada. Meu povo está doente, passando fome, e morrerá. Milord, não há comida que baste, e houve revoltas para saquear o que estava estocado. Hittel observou. Milord, e as brumas, elas matam. Por favor, por que o Senhor nos enviou? Por que o Senhor as enviou para nos matar? Eu não fiz isso, Kelsier respondeu. Sei que a comida é escassa, mas vocês precisam dividir o que têm e ter esperança. Falem-me sobre o homem que governa esta cidade. Rein Penhold? Hittel perguntou. Ele governa pelo imperador Ellen de Ventry, que está longe, guerreando. Lord Ellen de Ventry? E ele aprova o jeito que esta cidade está sendo tratada? Kelsier parecia irritado. Wellen se encolheu. Não, milord. Hittel respondeu tremendo. Lord Penrod está louco. Wellen se flagrou dizendo. O sobrevivente virou-se para ele. Wells, você não deveria... Hittel começou a falar, mas parou quando o sobrevivente lhe lançou um olhar sério. Fale, o sobrevivente disse para Wellen. Ele fala com o ar, milord.
O Ellen informou, desviando os olhos. Fala consigo mesmo. Diz que consegue ver o Senhor soberano ao lado dele. Penrose vem dando muitas ordens estranhas ultimamente, forçando os Ska a lutarem entre si por comida, alegando que apenas os fortes deviam sobreviver, matando aqueles que discordam dele. Esse tipo de coisa. Sei, o sobrevivente falou. Claro que ele já sabe, pensou Ellen. Por que se importa em perguntar? Onde está minha herdeira? O sobrevivente perguntou. A heroína das eras, Vin. A Lady Imperadora? O Ellen perguntou. Está com o Imperador. Onde? Ninguém sabe ao certo, milord. Riddle respondeu ainda trêmulo. Ela não retorna há muito tempo. Meu sargento diz que ela e o Imperador estão lutando no sul, combatendo os Colós. Mas ouvi outros homens dizerem que o exército rumou para o oeste. Essas informações são muito úteis, Kelsier comentou. Wellen impertigou-se, lembrando-se de algo. O que foi? O sobrevivente questionou, aparentemente percebendo a mudança de postura em Wellen. Uma tropa do exército passou pela cidade alguns meses atrás. Wellen falou, sentindo-se orgulhoso. Eles não falaram muita coisa, mas eu estava no grupo que ajudou com o reabastecimento. Lord Brisa estava com eles e falou sobre reunir-se com os outros do seu bando. Onde? Aonde estavam indo? Kelsier perguntou. Para o norte, Wellen respondeu. Urtou. Deve ser onde está o imperador, milord. O domínio do norte está em rebelião. Devem ter levado exércitos para reprimi-la. O sobrevivente assentiu. Muito bem, ele virou-se como se fosse partir, mas parou, olhando para trás. Passe as notícias que puderem. Não resta muito tempo. Diga ao povo que, quando as brumas forem embora, eles devem encontrar abrigo imediatamente. Um lugar subterrâneo, se possível. Wellen hesitou, em seguida assentiu. As cavernas, ele disse, onde o senhor treinou seu exército? Será o bastante, Kelsier falou. Adeus. E o sobrevivente desapareceu nas brumas. Tensum deixou para trás os portões da fortaleza Ventry, correndo para dentro das brumas. Talvez pudesse ter entrado no prédio. No entanto, não sabia ao certo o quanto essa imitação do sobrevivente resistiria a um exame mais apurado. Ele não poderia dizer o quanto as informações dos dois guardas eram confiáveis. Porém, não tinha pistas melhores. Outras pessoas com quem falara não conseguiram oferecer nenhuma informação sobre os movimentos do exército. Era evidente que Vin e Elend estavam longe de Lutadel havia um tempo considerável. Ele se apressou até o pedaço de terra atrás do armazém, onde encontrara o corpo de Kelsier. Ajoelhou-se na escuridão, descobrindo o saco em que havia enfiado vários ossos. Precisava voltar ao corpo de cachorro e partir para o norte. Felizmente, ele... Você aí! Uma voz disse. Tensum ergueu os olhos por reflexo. Um homem estava na porta do armazém, olhando para o Kandra através das brumas. Um lampião foi aceso atrás dele, revelando um grupo de pessoas que, aparentemente, residia no lugar sagrado. Ai, ai, pensou Tensum, quando aqueles que estavam à sua frente adotaram expressões chocadas. Milord? O homem na dianteira gritou, ajoelhando-se rapidamente em sua túnica de dormir. O senhor voltou. Tensum se levantou, posicionando-se cuidadosamente, de forma a esconder o saco de ossos atrás de si. Voltei. Sabíamos que voltaria. O homem falou quando os outros começaram a sussurrar e chorar atrás dele. Muitos caíram de joelhos. Ficamos nesse lugar orando para que o senhor
viesse nos aconselhar. O rei está louco, milord. O que devemos fazer? Tensum ficou tentado a se expor como um Candra, mas ao encarar aqueles olhos esperançosos, descobriu que não poderia. Além disso, talvez pudesse fazer algum bem. Penrod foi corrompido por ruína, constatou. A coisa que busca destruir o mundo. Vocês precisam reunir os fiéis e fugir dessa cidade antes que Penrod mate todos. Milord, aonde devemos ir? Tensum hesitou. Aonde? Há 2 soldados na frente da fortaleza Ventry. Eles sabem de um lugar. Ouçam-nos. Vocês precisam encontrar um lugar nos subterrâneos. Entenderam? Sim, milord. O homem respondeu. Atrás dele, mais e mais pessoas estavam avançando, esforçando-se para ter um vislumbre de Tensum, que ficou um pouco nervoso com os olhares examinadores. Por fim, ele disse para terem cuidado e fugiu noite adentro. Encontrou um prédio vazio e rapidamente voltou para os ossos do cachorro antes que mais alguém pudesse vê-lo. Quando terminou, encarou os ossos do sobrevivente, sentindo uma estranha reverência. Não seja tolo, disse a si mesmo. São apenas ossos, como centenas de outros. Ainda assim, parecia uma tolice deixar essa ferramenta potencialmente poderosa para trás. Com cuidado, ele as embalou no saco que havia roubado e, usando as patas que havia criado para ter mais destreza que aquelas de um cão de caça real, amarrou o saco nas costas. Depois disso, Tensum deixou a cidade pelo portão norte, correndo a toda a velocidade do cão de caça. Iria para Urtô, na esperança de estar no caminho certo.